gente, vocês podem perguntar, tia, mas por que a gente está estudando, né, essa África? Por que a gente está descobrindo, né, algumas características desse continente que para nós era até então desconhecido, né? E aí, quando a gente adentra essa parte da aula, a gente vai perceber o porquê, né? O porquê da importância de conhecermos um pouco, né? Um pouco sobre as características, né? As diversas características do continente africano. Porque há, né? Uma África no Brasil. E temos aqui essa parte da aula que vai falar a África no Brasil. Mas como podemos perceber essa África no Brasil? Essa imagem representa bem, né? Os africanos no Brasil durante o período da escravidão, eles eram tratados como mercadoria, né? No extenso período de escravidão, que ultrapassa o período colonial, né? Eles eram explorados e a sua cultura era tida, né, como inferior. Ainda há, né, de certo modo, altos níveis de intolerância religiosa que a gente aprendeu nos conteúdos anteriores, né, nas nossas aulas de história, na sala de vocês, um pouco sobre a intolerância. E a gente vê aqui nesse último ponto que mesmo assim, né, eles conseguiram manter os seus costumes, esses costumes um pouco, né? Pouco desse costume, né? Danças, comida, religião, um pouco da sua cultura viva, né? Cultura essa que a gente pode perceber em algumas características do nosso país. A imagem representa bem a prática da capoeira, né? Que descende dos costumes ainda vivos dos africanos no Brasil. E aí, outro aspecto interessante é a religião, né? Porque foi através da religiosidade que os africanos preservaram boa parte da sua cultura. Hoje, o Brasil, ele é muito rico em religiões, né? E principalmente as religiões de matriz africanas. A gente, né, vê com frequência as pessoas que aderem às religiões de matriz africana, né? E isso é um pouco da África no Brasil, né? É uma marca deixada pelos africanos no Brasil, né? Pessoas que eles foram trazidos para o Brasil como mercadoria, né? Para trabalhar e servir a um sistema escravocrata, né? O duro sistema da escravidão, né? Só que essas pessoas influenciaram bastante na construção da nossa cultura, da cultura brasileira. E aí temos outras influências, né? O português falado no Brasil é uma prova viva da contribuição africana. Nosso português é uma mistura de dialetos, né? É uma mistura dos dialetos indígenas, né, dos dialetos europeus e também africanos, né? A música, o samba, na culinária feijoada, o arroz doce, né? E entre outras, né? Entre outros pratos que a gente sabe da origem, né? Vocês reconhecem, né? Porque todas as vezes que a gente trabalha em sala de aula, eu sempre digo para vocês que a pesquisa ela é interessante. Ano passado a gente pesquisou sobre as brincadeiras, né? As brincadeiras africanas. A gente pesquisou sobre, né, os jogos africanos, né? No período da consciência negra, no novembro, né? No mês que é destinado ao Dia da Consciência Negra. Então, vocês também perceberam que essas brincadeiras, esses jogos, eles também fazem parte do nosso cotidiano, né? Muitos de vocês perceberam até as regras, o modo de brincar, semelhantes a outros jogos que a gente já brincou ou já
participou. As festas, né? Festas típicas, como a congada, maracatu, carnaval, né? Então, todas essas são influências, né? Que a gente pode perceber que há uma África no Brasil, né? E essa é a contribuição desse capítulo que a gente está terminando agora, né? Esse capítulo que realmente eu tenho certeza que ele é muito importante para nós, né? Porque a gente começou a discutir desde o período das grandes navegações, né? Percebemos que a maioria dessas viagens, né? Dessas grandes viagens em busca de riquezas, muitas delas eram viagens que tinham como caminho, né, o continente africano, mais na frente o continente americano, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer cada reino, né? Cada reino, cada império, como funcionava, como era a sociedade, a economia, e a gente vai conhecendo mais e mais também da sua cultura. Eram povos que tinham a sua história, tinham a sua arte antes, né? Já possuíam a sua arte antes da chegada do português, do espanhol, né? Já tinham a sua cultura, já tinham a sua sociedade já organizada, né? Vimos que eram sociedades caracterizadas por reinos, grandes reinos, impérios, né? Como o reino de Gana, né? O Império Mali, o reino Benin, enfim, esses reinos, né? Que nos mostram a importância do continente africano. E é a partir, né, dessa aula de África no Brasil que a gente pode perceber, né, um pouco da cultura, um pouco, né, dos costumes, dos hábitos africanos no nosso cotidiano. Temos aqui algumas delas que a gente já explicou: a capoeira, a religião, né, a religiosidade, que a gente percebe que é uma influência, né, aqui no Brasil, e essas outras, o português, né, a música, o samba, a culinária, as festas típicas, folclóricas, né, maracatu, carnaval. Então, essa importância de perceber, de percebermos a influência africana no nosso país. Eu deixei como atividade para vocês uma atividade muito interessante, né? Com questões que a gente discutiu durante essas 3 aulas e também uma questão bem dinâmica, que é a construção de uma paródia. Então, vocês irão construir uma paródia, vocês vão escolher uma música já, né, uma música já conhecida, e conforme os conhecimentos sobre a África, né, os reinos, os impérios africanos, vocês vão produzir uma música, né, falando da diversidade, da economia, e eu espero que vocês utilizem muito a imaginação de vocês, tá bom? Então, essa é a nossa aula de história. Fechamos aqui o conteúdo do capítulo 2, né? Nas próximas aulas a gente também vai estar conhecendo outras civilizações,